Olá a todos, bem-vindos ao Ciência na Quarentena. É uma ação do Instituto Floresça Cerrado que busca trazer divulgação científica de qualidade a todos vocês que nos assistem. No episódio de hoje, iremos falar sobre sons das aves, ou seja, os sons que as aves produzem. Meu nome é Elson Calazans, sou biólogo formado pela Universidade de Brasília. E, antes de mais nada, eu gostaria de definir algumas coisas. Então, quando nós estamos falando de sons de ave, é interessante falar o porquê. Por que as aves produzem sons? As aves, elas produzem inúmeros sons e isso independe do estado emocional. Algum dia a gente já ouviu falar que um pássaro está cantando porque está feliz ou porque está triste, mas na verdade é muito mais do que isso. Os sons que as aves produzem são respostas ao meio ambiente. É uma forma de se comunicar com os indivíduos da outra espécie e, ao mesmo tempo, responder aos diferentes estresses que ocorrem no dia a dia. E como elas produzem esses sons? Existem várias formas de produzir sons, pode ser batendo asas, pode ser batendo o bico, só que o principal motivo, ou melhor, a principal forma de produzir esses sons é a partir da vocalização. A vocalização é feita por uma estrutura chamada de siringe, que eu destaco aqui em vermelho, que no corpo das aves está presente perto do sistema respiratório, ou melhor, colado ao sistema respiratório, e nela passa ar em diferentes pressões e assim ela vocaliza. A principal forma de som que as aves produzem são as chamadas vocalizações, mas como eu disse, não só essas. Ainda tem, como eu disse, o bater de asas, de bicos, etc. Então, o que vamos fazer aqui é mostrar alguns desses sons, vou explicar sobre esse som, vou rodar esse som, e aí o desafio é tentar descobrir qual ave produziu esse som. Então vamos ao primeiro. O primeiro tipo de som que eu quero falar é sobre o canto, que é utilizado para marcar território e também para cortejo. Então uma ave que quer definir que aquele território é dela e dar o alerta para possíveis competidores, ela vai cantar. Também para atrair fêmeas no período de reprodução. Aqui a gente tem um exemplo de canto. E aí, consegue adivinhar qual foi a ave que fez esse som? Quem será? Então vamos lá. A resposta é a siriema. É uma ave típica do cerrado, ela que produziu esse canto, provavelmente marcando o território. Próximo canto é aquele de chamado ou de apelo, no qual as aves emitem, por exemplo, para pedir socorro. Então imagina um filhote em um ninho que ele precisa pedir ajuda. Como o próprio nome diz, é um chamado, um apelo. Aqui a gente tem um exemplo. Ok, então você tem ideia de qual foi a ave que fez esse chamado apelo? Então, essa daqui é uma ave super comum, nós já ouvimos falar, todos nós, acho que até no cinema já apareceu. É a ararinha azul, então uma ave típica aqui do Brasil também, com o exemplo de chamado o apelo. Agora a gente tem outro exemplo bem interessante, que é um dueto vocal. Então nós temos mais de um passarinho, e aqui o que está ocorrendo é uma interação. Lembrando que passarinho é um tipo de ave, né? Então, todos os passarinhos são aves, mas nem todas as aves são passarinhos. Então, vamos lá ao dueto vocal.
Então a gente tem aí uma interação entre duas aves. Essas interações elas são diversas, podem ser positivas, negativas, podem envolver corte, podem envolver competição, etc. E quem foi a ave que produziu esse som? Foi o João de Barro. Então esse passarinho super comum que constrói esse tipo de ninho típico. Uma curiosidade rápida sobre eles: aqui no Distrito Federal, em Brasília, na cidade de Sobradinho, existe uma lenda que o nome da cidade veio justamente por conta da construção na qual eles encontraram um ninho bem grande de João de Barro, que tinha a parte de cima e a parte de baixo, tinha até um sobrado. E esse sobrado foi o que pode ter dado o nome da cidade. Vamos lá para o próximo. A gente tem aqui um exemplo agora de canto da madrugada, que envolve o ensino de filhotes. Então, algumas aves são noturnas, elas só vão produzir sons mais à noite, durante o dia elas estão em um estado pouco ativo. E aqui a gente tem uma ave vocalizando à noite. Então a gente tem essa ave aqui cantando, principalmente para ensinar os filhotes. Esse canto da madrugada é um bom momento para ensinar os filhotes, porque os predadores não estão tão ativos assim. E a ave que produz esse som, essa ave ela é bem comum também aqui no Cerrado, e uma das aves mais bonitas que eu já vi. É a mãe da lua. Eu também conheço como urutau, o nome dessa ave. Ela tem uns olhos bem amarelos assim mesmo, super frequente durante a noite, bem comum também. Agora a gente tem um som de bater de asas, é um voo. Esse som aqui ele é muito sutil, só os ouvidos mais treinados conseguem captá-lo bem. Então, no campo, se alguém consegue detectar qual é o tipo de ave só por esse bater de asas, tem um ouvido bem treinado mesmo. Vocês vão ver que é bem sutil, bem leve, então vou colocar aqui, precisa prestar bastante atenção. Bem sutil, né? Parece um estalo. Esse é o tipo de uma ave, e essa ave daqui é o fogo apagou. É uma ave bem comum também, em alguns locais tem um nome típico de rolinho. É uma ave comum que já está se adaptando à cidade também. Agora eu quero mostrar um bater de bico que tem a ver com alerta. Então essa ave batendo o bico, provavelmente alertando aos predadores a presença de algum ser estranho naquele local, é o pica-pau. Pica-pau rei. Acho que muitos de nós já vimos aquele desenho do pica-pau. A gente tem várias espécies de pica-pau. Não sei dizer se essa daqui é exatamente a espécie que a gente tem no desenho, mas aqui está o exemplo de uma ave que se comunica bastante batendo o bico na madeira, no caso o pica-pau. Outro tipo de canto é o canto onomatopeico, desculpa. Onomatopeico porque imita uma onomatopeia, que é um som, por exemplo, plaf, quando um livro cai, ou por exemplo, o pio de um passarinho. Tem algumas aves que têm o canto tão típico, que o nome da ave tem a ver com o canto. E esse daqui eu quero falar antes qual é. Aqui é o bem-te-vi. O bem-te-vi tem muita gente que ensina sobre o canto dele falando assim: olha só como ela tá cantando. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Vejam se vocês percebem isso no canto agora. Bem-te-vi.
Bem te vi. Claro que eu também não podia deixar de passar a plantinha que a gente tem aqui, né? Eu sou botânico, então eu também queria comentar sobre a planta. Eu sei que é um vídeo de aves, mas essa daqui é uma eritrina. O nome dessa planta é eritrina, muito comum também, e uma bela planta ornamental. Mas vamos voltar às aves, né? Então, por fim, quero mostrar um tipo de canto que são os cantos de imitação, que tem a ver com a competição. Então, a gente tem algumas aves que vão imitar o canto de outras espécies. Por quê? Para confundir a população, para tentar predar. Então, são cantos de outras espécies. Aqui a gente tem um canto de uma espécie imitando outra. Percebam. Quase uma conversa. Então, a espécie que está imitando aqui o canto de outra espécie, no caso, é o sabiá do campo, outra ave muito comum que a gente encontra também nas cidades. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Foi mais um protótipo, uma experiência. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se informado. Por favor, a gente precisa muito do feedback de vocês, com elogios. Cuidado com os elogios, senão a gente vai ficar assim, que nem um passarinho. E críticas também são muito bem-vindas de como a gente pode melhorar, dúvidas também, qualquer coisa que eu possa ter dito que não está tão correto assim, corrija nos comentários aqui abaixo. E a gente queria pedir que vocês curtissem a nossa página no Instagram, Instituto Floresça Cerrado, ok? Então, muito obrigado por ter assistido. Informo que as referências, os cantos, mais informações eu retirei desse site aqui, do Wikiaves. E agradeço. Até a próxima com o nosso próximo Ciência na Quarentena. Lembrem-se de ficar em casa nesse período durante o coronavírus. Beijos!